Dando sequência a essa nossa vida, Luiz Carlos Entrevistas, né? Nós continuamos com o mesmo grupo de meninas no ar, né? De artistas. E agora eu queria pedir a você, Isabel, que conte para nós como é que começou essa artista. Logicamente que deve vir de outros... não vou falar de vidas não, né? De outros planetas, de outros lugares, né? A gente nem sabe, né? Mas essa Isabel que nasceu numa família, né? E de repente foi sendo encaminhada, né? Por essa família e por essa vida, né? Para ser essa artista que você é hoje. Eu queria que você contasse essa história. Nós vamos ter em torno de 15 minutos para conversar. Isso eu acho que gastaria uma eternidade, né? Mas eu estou muito disciplinado ultimamente, então eu vou te passar o microfone e converse com a gente, por favor. Obrigada, Luiz Carlos. Eu acho difícil contar uma história assim, porque é uma história de caos. É uma história que eu não sei onde começa, que caminhos eu tomei e onde eu vou parar ou onde eu estou hoje. O que eu sei é que desde criança eu me guiei por... Eu sempre tive guias e eu não sabia de onde eles vinham. E eu ia fazendo as coisas totalmente na intuição. Quando eu fui fazer meu vestibular, eu estava na dúvida se eu faria arquitetura ou música. E na fila de inscrição eu descobri que existia uma coisa chamada Belas Artes. Né? Então, assim, já eram duas dúvidas cruéis e eu fiz Belas Artes sem pensar um segundo. Mas eu não sabia nem que isso existia. Né? Igual eu já falei aqui antes, quando 5, 6 anos eu já desenhava as paredes, era o desespero da minha mãe, porque eu rabiscava tudo, eu pegava tudo, e eu escutava os adultos cochichando, porque eles me xingavam, mas por trás cochichavam, nossa, como ela tem expressão, como ela tem movimento, e eu ficava assim, né? E aí uma vez eu escutei alguém falando, porque fulano tem sensibilidade, eu chorei 3 dias, porque eu achava que eu não tinha sensibilidade, que era o outro que tinha. Porque ninguém me falava nada diretamente. Meu pai achava que vida de artista era um desastre, né? Eu podia ser pianista que tinha algum respeito, ou arquiteta, mas artista não, nunca. Canto, né? Canto, meu pai tinha pavor que eu cantasse. Meu pai tinha ouvido absoluto, se eu desafinasse 1/8 de um tom, ele já acabava comigo e eu nunca tive coragem de cantar enquanto ele foi vivo. Por fim, eu entrei para Belas Artes, descobri um mundo assim que assim, nasci para isso e não sabia, né? E tudo na minha vida foi assim, eu fui tropeçando nas coisas, elas estavam ali, parece que no meu caminho, alguém pôs e eu tropeçava nelas. Eu tropecei no Nemer, assim, no Inimar de Paula, conheci, foram meus professores que eu nunca tinha ouvido falar. Um professor que eu amei, assim, de paixão, foi o Márcio Sampaio, que eu descobri ele na escola, ele era meu vizinho. E eu não sabia que ele dava aula disso, eu não sabia que as pessoas podiam viver de arte. Né? Eu achava que a arte era uma coisa que os deuses tinham colocado no mundo, porque eu também não vivia muito com o pé na terra, né? Eu vivia assim, num mundo totalmente paralelo. Minha fantasia estava na frente de tudo. Eu até era meio antissocial na escola, eu achava que eu era antissocial. Hoje eu encontro com meus colegas, nossa, mas eu sei que levava a turma para isso. Eu falei, gente, eu estava tão no meu mundo, eu não sabia o nome de ninguém, hoje eu ainda não sei. Eu não conhecia as pessoas, mas eu levava elas para fazer isso. Né? E elas iam atrás de mim. Então, assim, hoje eu olho para trás, eu vejo que tudo foi traçado, tudo foi diretamente para onde eu estou hoje. Mas hoje, meu futuro para mim continua sendo escuro, eu não sei para onde eu vou, não sei nada. E eu confio que essas coisas vão continuar acontecendo. Eu queria te provocar um pouquinho, né? Nós temos um grande cantor, ele se rotula simplesmente como um crooner, e acho interessante a carreira dele de crooner, né? Que é o nosso The Voice, né? Nosso Frank Sinatra. E na festa dele de 40 anos ele declara isso para o público, né? Um dos maiores compositores dele, maestro dele, é um brasileiro, né? Padrinho da Elis Regina. Então não estou falando de qualquer pessoa, né? E ele tem uma música que foi feita para ele cantar, que é My Way, né? Eu achei que o Gypsy King foi muito feliz quando fez Minha Maneira, né? Também, né? Eu quero que você fale disso. E eu estou provocando um pouquinho Isabel, porque Isabel, muitas vezes nós nos arvoramos a cantar juntos, né? Eu falo que eu arvoro, mas ela é uma grande cantora também. E
eu queria falar dessa coisa que você construiu, My Way, né? A sua maneira, né? A minha maneira. Eu queria que você contasse essa história para nós, porque são muitos jovens, crianças nos nossos colégios, nas nossas universidades, né? Buscando essa identidade de artista, e é que é uma coisa tão difícil, né? Da gente assumir, né? Eu poderia citar tantos amigos meus da arte, a minha própria mãe, que foi para o andar de cima há um mês, que é uma grande artista, né? Né? Eu sou de uma família de artistas também, de muito peso, né? Eu me considero um artista, né? Inclusive com um estado da arte bastante evoluído, né? Para mexer com meus amigos. Então eu queria que você falasse desse A Minha Maneira, né? Essa My Way, né? Tá? E fale aí da versão francesa também, né? A versão francesa, eu até já cantei e não está aqui. Eu vou pegar uma gravação e vou te dar. Ela foi oferecida para o Frank Sinatra e ele transformou num sucesso. Era com o Georges Brel. Ele que cantou pela primeira vez. Depois eu te dou os detalhes. Bom, eu fui educada numa família, né, tradicional, não muito mineira, porque tanto meu pai como minha mãe eram franceses. Minha mãe é de família judia, fugida da guerra. E meu pai, o pai dele, meu avô, era ele trabalhava com exportação e trabalhava na mina do Morro Velho, veio para Nova Lima por isso. E era uma família que ia e vinha muito. E minha mãe, assim que acabou a guerra, que tudo ficou tranquilo, eles voltaram a procurar as raízes. Então a gente teve sempre muito esse intercâmbio lá. E minha mãe, professora da universidade aqui, professora de francês. Minha tia, irmã, da Federal, ela foi diretora da Federal. Minha tia, através de quem ela conheceu meu pai, também professora lá. Então a gente sempre recebia muitos franceses aqui. E a minha vida, desde pequenininha, foi pegar os franceses que chegavam, às vezes com as famílias, levar para Ouro Preto, levar para Congonhas, levar para Tiradentes, para Diamantina. Eu quase que era... São João del Rei, claro. Eu era quase que guia dessas cidades. Em francês, né? Naquela época eu falava francês bem. Então, assim, aí eu ia, mostrava e ficava olhando aquelas coisas barrocas, né? E os franceses encantados com aquilo. E eu tinha um encantamento de estrangeiro com aquilo, porque o povo daqui não dá o valor que o estrangeiro dá. É muito engraçado. Quando a gente sai daqui que a gente vê como o nosso é valoroso e a gente não dá bola, né? Muitas vezes, ela falou isso, a gente precisa sair do país para voltar e darem valor para a gente. Porque o brasileiro tem vergonha de ter orgulho do que tem, né? E eu sempre tive um olhar meio estrangeiro por isso. Eu sempre ia com as famílias e o primeiro encantamento que eles tinham, eu tinha também, né? E aí eles descobriram, nossa, em Versalhes tem uma coisa assim, na Notre Dame tem uma coisa assim, nossa, tem uma catedral lá, não sei o quê, isso aqui é muito mais bonito que o de lá, quanto ouro, e isso ficou. Então eu sempre tive esse orgulho de Minas. As montanhas aqui também são encantadoras, a cor da terra, eu sempre cresci com isso, gerando dentro de mim, né? Germinando, assim, estava pronto para germinar. E quando eu comecei a trabalhar, isso apareceu. Agora, falando do meu caminho, o meu caminho foi um caminho um pouco autista e um pouco teimoso. E eu acho que todo artista tem um pouco disso que a sociedade reprime. Uma hora ele consegue romper essa barreira social e ser artista. Eu, como venho de uma família que já tinha muito artista, já tinha muito doido, entre aspas, esse meu muro de repressão era um pouco mais fino, mais tênue, e eu consegui romper com mais facilidade. Eu fico muito triste com pessoas que vão descobrir isso aos 40, aos 50 anos. Mas acontece, e quando acontece é maravilhoso. Você descobriu isso com qual idade? Luiz, eu descobri isso, eu acho que desde sempre, sabe? Eu nunca consegui negar isso e ninguém nunca conseguiu me proibir de fazer o que eu queria. Porque proibiam do lado, eu fazia do outro. Me proibiam de rabiscar parede, eu tocava piano. Me proibiam de tocar piano com a mão suja de tinta, eu pegava barro no quintal e fazia alguma coisa. Eu quebrava minha cadeira e fazia bonequinhos. Minhas Suzes e Barbies, minhas primas escondiam todas, porque eu cortava, eu maquiava, eu fazia roupa. Não tinha como me segurar, né? Se eu tivesse tido um pai muito severo, talvez eu tivesse reprimido isso, mas eu não tive. Meu pai achava lindo tudo que eu fazia, ele me xingava, mas saía rindo.
Ele marcava a hora para me dar bronca. Ó, às 5 horas da tarde você vem aqui que eu vou te dar uma palmada. Mas põe um livro para não doer. Então, assim, eu não tive essa repressão. Graças a Deus, agradeço ao meu pai e à minha mãe. Eu acho que muito do que eu sou hoje, se não tudo, eu devo a eles, né? E eu agradeço também esse intercâmbio que eu tive muito com a Europa, que eu... Desde os 18 anos que eu comecei a viajar para lá, mas antes disso eu recebia muito essas pessoas aqui. Pessoas do mundo inteiro, principalmente da França, mas pessoas do mundo inteiro que iam na minha casa, que minha mãe recebia. Então, quando eu comecei a desenhar, que eu procurava o meu caminho, ai, como é que é? Eu tenho que ser igual Picasso, tenho que ser igual fulano, igual Beltrano, não sei o quê. O Amílcar de Castro me falou. Quando eu comecei a fazer uns desenhos, todo mundo achava bonitinho, e eram umas coisas assim mais simples. O Amílcar de Castro me falou assim, não vá por esse caminho, não vá por caminho nenhum. Porque quando você vai por um caminho e faz sucesso, a sociedade te obriga a continuar nele. Então, isso eu tinha 19 anos, eu estava descobrindo a arte. Então, quando me perguntam, qual é o seu estilo? Nenhum. Meu estilo é não seguir caminho nenhum, é sim, seguir o que eu tenho vontade de fazer na hora. Então, por exemplo, teve uma época que eu me apaixonei pelo barroco mineiro. Sempre fui apaixonada, sempre aprendi a fazer douramento e comecei a fazer muita coisa com douramento. E aí, como nada é por acaso, eu cantava no BDMG na época, a gente começou a cantar repertório de barroco mineiro. E como nada é por acaso, eu tive acesso às partituras originais. E eu apaixonei, sabe? Eu já era doida com iluminura, doida com coisa medieval. E iluminura, eu falei, gente, isso é mais bonito que qualquer iluminura medieval. Porque eles eram feitos num papel grosso, que eles punham ali malha de ferro moída e coisa com ouro moída para desenhar as notas, porque eles liam a luz de vela no escuro, tinha que brilhar. É maravilhoso, eu arrepio quando eu falo disso. Eu falei, gente, se eu fizer 10% disso num trabalho meu, eu vou me sentir feliz. Aí eu comecei a trabalhar com as partituras. Foi um trabalho que rodou o mundo inteiro, foi para a Europa inteira. E aí começou a fazer sucesso. Aí eu lembrei do Amílcar. Não faz muito sucesso. Tá, mas o trem é fantástico, não tem. Ele é viciante, é uma cachaça. Eu não conseguia parar de pintar aquelas partituras e de olhar para elas, né? E quanto mais eu olhava, eu falava, gente, essa partitura aqui, com aquela voluta ali da igreja de São João del Rei, com aquele anjo ali, vai dar um quadro fantástico. E eu ia viajando assim, na maionese. Aí o museu Abílio Barreto me pede para fazer uns totens indígenas que eles estavam precisando para uma exposição, no meio do barroco todo. Falei, totem indígena nessa altura do campeonato? Porque sempre que eles estão sem verba, eles me pedem porque eu faço de graça. Aí eu falei, totem indígena. Tá. Aí eles levaram 3 toras de eucalipto. 3 toras de eucalipto de 6 metros, porque tinha que enterrar 2 ou 3 para eu pintar. Falei, mas eu não conseguia nem tirar elas do lugar. Chamei 2 meninas, colegas da minha filha, para me ajudar. Pintamos aquilo de branco e falei, vamos pesquisar índio. E, óbvio, né? É apaixonante também. Toda a iconologia, toda aquela coisa, pintura facial. E eu fui colocando. Saiu um índio barroco, claro. Ficou 2 anos em exposição lá no jardim do museu. E aí todo mundo, faz um totem desse para mim, faz para mim. Eu fiz uma exposição no Forte Copacabana, que depois eu fiz no Carlinhos, aqui em Belo Horizonte, com 10 totens. Aí eu já soltei a franga e pintei tudo que eu quis. Tinha barroco, tinha índio, tinha peixe, tinha tudo. E desse trabalho, eu comecei a fazer o trabalho que eu estou fazendo hoje, que são animais que eu faço em fibra de vidro e pinto. Bem barrocos também, bem indígenas, bem animal, bem escultura, eu não sei o que é. Ainda não expus, vou expor em Santos, vou fazer estreia disso. E geralmente, né, nas minhas exposições eu canto. Nas exposições do barroco, eu cantava barroco mineiro com um grupo que eu fiz para isso. Nessas eu ainda estou bolando um repertório. Nós temos. Que vai... Você pode convidar todo mundo em Belo Horizonte, mas eu sou um dos convidados especiais para cantar com você, né? Você sabe disso. E eu já pedi a Andréia já autorização, já pedi o maestro o Júlio, meu irmão, para estar cuidando da gente. Faça favor de não me trair, viu? Porque eu acho que uma vernissage é a hora que o artista tem para se expor. Porque o resto é comercial. Depois, sabe, cada um compra o seu azar. Mas o show, sabe? O artista plástico também tem que dar um show. Né? Então é a luz, é a música que eu canto, é a montagem em si. E acho que é isso que envolve o público. É isso que falta. Porque
como eu saí muito, eu sinto falta no Brasil disso. Do artista ser bem recebido, ser querido, não ser tratado como um bicho diferente, né? Um estranho no ninho. E a arte contemporânea, ela ajudou muito, ela derrubou muitas barreiras, mas ela criou o paradigma de que arte é difícil e arte é de elite. Isso, para mim, não serve, sabe? Isso é uma coisa que eu preciso mostrar que não é verdadeira. Você pode ter toda a filosofia em cima, mas a arte tem que ser para o povo. A arte tem que ser para tocar aqui. Gente, essas meninas, eu tenho que conversar com elas, é um trabalho enciclopédico, né? Para a gente tentar caminhar para o final do nosso encontro hoje, eu vou lembrar duas pessoas importantes aqui na nossa vida, tá? Na arte, eu vou lembrar do nosso grande mestre Moacir Laterza, que nós vamos levantar a memória desse grande filósofo, esse grande especialista em tudo que se fala em arte, né? E vou relembrar uma pessoa que você citou aqui, que é o nosso amigo particular, o Carlinhos, da Carlinhos Moldura, né, que é o grande emoldurador, né, das grandes obras de arte, dos grandes artistas brasileiros, né, das grandes vernissagens, não é só das Minas Gerais, né? Então o axé é muito grande para eles, né? E te convidar, né, para que você cada vez mais você seja ouvida. E esse convite eu faço para o universo, tá? Deixar ele registrado aqui. Eu queria que você fechasse sua participação com a gente hoje, com seu espaço, que me parece, não é por nada, não, vai ser um dos maiores espaços de arte que já foi construído na humanidade. Eu já senti o cheiro. Meus amigos falam que eu sofro de megalomania, e eu, na realidade, eu teria vontade de ter nascido em Itu, né? Porque tudo para mim tem que ser grande e a vida tem que ser grandiosa, né? Eu queria que você falasse, fechando nossa participação, as meninas vão fazer cada uma homenagem, uma fala para você, né? Depois nós vamos estar com a Marina no ar. Fala dessa possibilidade, eu vou chamar de ágora, né? Essa futura ágora, esse espaço, né? Que não há de perder nada para nenhum dos grandes espaços da humanidade. Você quer falar para a gente? Bom, Luiz, esse espaço é um espaço que nasceu comigo. Eu era pequenininha, eu vi meu pai construindo aquilo. Eu rolei no barro daquilo. Meu DNA, meu suor está ali, em cada tijolo. E eu sonhava desde pequena. Eu acho o lugar maravilhoso, que é ali bem no meio do vale ali de Nova Lima, um pouquinho antes do Alphaville, com a vista para a montanha de um lado. Na região do Miguelão ali? Na região do Miguelão, né? Tem nascente de água, tem montanha, tem tudo que a gente precisa. Tem canil lá perto? Tem um canil lá perto, né? Que por acaso eu tenho 150 cachorros, isso é só uma coincidência. Que eu crio com a Alessandra, né? Que é uma pessoa fantástica. Mas é um lugar que, quando meu pai morreu, ele deixou aquilo pro meu irmão. Porque ele achou que, quando meu pai morreu, eu tinha 24 anos, já tinha 2 filhos. Ele falou, não, Isabel é dona de casa, vou deixar a casa do sítio e vou deixar esse espaço que foi criado primeiro para ser um posto de gasolina. Mas como meu pai era meio doido, ele fabricava linguiça lá, fazia umas coisas assim meio malucas. Ele tinha um canil também, né? Ele tinha um canil mas ele caçava, né? Ele criava cavalo e cachorro para caçar. Tá. E eu continuei com os cachorros, né? E esse local, eu abri um restaurante lá, trabalhei com restaurante há um tempo, depois eu aluguei, foi uma boate, depois foi um salão de festa e cada inquilino mudou um pouquinho e eu agora retomei a posse e eu falei, putz, é o lugar dos meus sonhos, porque o meu primeiro contato com esse sonho foi quando aos 19 anos de idade, eu nem me considerava artista ainda, eu fui convidada para fazer uma exposição individual num local chamado Ágora. Você tá brincando? Dirigido por um tal de Luiz Carlos. E eu era uma pirralha, eu fui lá e eu fiquei deslumbrada, assim, né? Meu deslumbramento, assim, na vida que eu ando meio nele, como que dá aula de teatro, aula de dança, e faz exposição, e faz festa, e faz tudo num lugar só, é isso que eu quero pra mim. Eu vou pedir às meninas agora, né, que deixem uma mensagem para essa grande artista, essa grande surpresa, sempre que eu falo que a Isabel é uma caixinha de surpresa, né? A gente, quando vê a Isabel cantar, a gente cai o queixo, né? A gente, quando vê a obra dela, essa última exposição com o conjunto, né, lá o grupo de Barroco Mineiro, foi excepcional. Eu não tive a oportunidade de ir nas exposições dela na Europa,
né? Mas eu fui no Carlinhos, né? E foi assim, de emocionar a gente profundamente, né? Então eu queria começar com você, né? Porque Barroco Mineiro, ninguém daqui a pouco nós vamos falar disso, né? Mais do que você, né, Marina? Surpreendendo, o que eu tenho para dizer é o seguinte: é doce viver de arte, porque essa menina, ela consegue ser assim um vulcão, no meu entender, uma das pessoas mais poderosas em Minas Gerais nesse momento, porque a pessoa está de posse de um espaço maravilhoso e poder exercer sua vontade de colocar arte nesse espaço, assim, é muito poder, sabe? Não é que eu queira ser você, não, mas eu vejo em você a possibilidade de um sonho, né? Essa questão. E ao mesmo tempo, sempre termina cada fala com doçura. Então, assim, é doce viver de arte. Eu acho que a gente, ouvindo, né, o seu relato, a sua experiência, se a gente pensar ao contrário, que horrível seria o mundo sem arte. Eu quero deixar uma chamada para a imprensa brasileira. Nós que estamos cobrindo a Copa do Mundo com tantos jornalistas maravilhosos, né? Estamos dando ênfase ao futebol, né? Nosso futebol se tornou um dos maiores esportes da humanidade e nós superamos os inventores do futebol porque nós tivemos uma imprensa com homens como Nelson Rodrigues, né? Um baita conhecedor de futebol, né? Um Chico Anísio, né? Que poderia ser um dos maiores comentaristas de futebol do mundo. Nós tivemos o nosso Cafunga maravilhoso aqui, né? Então eu gostaria que esses entrevistadores do Brasil, que eu estou começando a me adentrar a esse mundo, né? Possam também, nossa Fátima Bernardes e esse pessoal todo, te chamar para fazer um programa inteiro com você, com o recurso que eles têm, tá? Eu vou deixar mais uma vez meu telefone no ar, 31 99 54 0016. E se você tiver algum contato para deixar para o público, é www.isabelgalerie com S. O final é Galerie, como é que escreve o final? É GALERY. .arte.br. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, né? Os nossos intervalos muitas vezes serão de um dia, uma semana, um mês, né? Agora vai ser um pequeno intervalo, porque nós vamos entrar no ar com Marina Mazzoni.